O falso atestado médico de óbito é a mais comum de todas as infrações éticas e jurídicas praticadas pelo médico. O programa Bioética, Ciência e Cidadania, do Projeto de Educação Médica Continuada do Conselho Federal de Medicina, discute hoje as implicações legais e funcionais do atestado de óbito. Os convidados do programa são o professor Rui Laurenti e a professora Maria Helena Prado de Melo Jorge, ambos do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Teremos ainda a participação do advogado Leonardo Fabro, de Porto Alegre. A lei obriga o registro do óbito com a definição da causa-morte. O falso atestado de óbito é crime previsto pelo Código Penal. Tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista ético, o médico está disposto a sempre dizer a verdade. O Código de Ética Médica nos aponta isso no seu artigo 110, quando diz o seguinte: é vedado ao médico fornecer atestado médico sem ter praticado o ato profissional que justifique ou que não corresponda à verdade. Uma proibição direta, portanto. A norma jurídica estricto sensu, Código Penal, diz o seguinte: falsidade de atestado médico, artigo 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único: se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. É uma proibição indireta, mas continua sendo uma proibição. Então, resumindo, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista jurídico propriamente dito, o médico está sempre obrigado a dizer a verdade, a não faltar com a verdade nos documentos que ele produz. Os crimes abrangem, entre outros, o erro na identificação do cadáver, a omissão da causa da morte, a assinatura do médico no documento em branco e o fornecimento do atestado a pessoas vivas. Um erro muito cometido pelos médicos diz respeito ao preenchimento incorreto do atestado de óbito, o que impede a avaliação real das causas de morte. Desde 1988, o Conselho Federal de Medicina condenou 26 médicos e cassou outros 3 por emissão de falso atestado de óbito. O modelo internacional de atestado de óbito foi adotado no Brasil em 1950 por recomendação da Organização Mundial de Saúde. Em 1976, o Ministério da Saúde padronizou os mais de 40 modelos de atestados de óbito existentes no país. Já os critérios para o fornecimento do atestado foram regulamentados em 1989 pelo Conselho Federal de Medicina. Desde então, muitos médicos e bioetistas apontam um certo desinteresse da categoria com o problema do atestado de óbito falso. Os convidados do nosso programa abordarão este e outros aspectos do atestado de óbito, um documento que faz parte do cotidiano médico e que, se desvirtuado, fere os princípios elementares da ética profissional. Bem, nós vimos aqui que o modelo internacional de atestado de óbito foi adotado no Brasil em 1950. Então, pergunto aqui aos nossos convidados se o atestado de óbito é de uso universal. Sim, o atestado de óbito, ele é de uso universal e é importante dizer que não é padronizado. Na história do atestado de óbito, nós vamos evidentemente não falar isso aqui agora, porque não tomaria todo o seu programa, mas sempre se procurou, desde meados do século passado, se procurou que todos os países tivessem o mesmo modelo, de tal maneira que pudesse haver comparabilidade internacional na final das causas de morte. Mas isso não se conseguiu. Foi conseguido somente quando se criou a Organização Mundial de Saúde, e um dos primeiros atos foi, realmente, em 1948, uma comissão que propôs o modelo, e esse modelo foi aceito por todos os países então existentes, e à medida que novos países estão surgindo, esses novos países adotam esse modelo. É chamado Modelo Internacional do Atestado de Óbito da parte médica. Professora Maria Helena, quer acrescentar algumas coisas sobre a questão da história do atestado de óbito, como é que ele surgiu no Brasil e se... Não. Bem, quem é o responsável pela emissão do atestado de óbito? Bem, o atestado de óbito faz parte de um sistema de informação de mortalidade que é
gerenciado pelo Ministério da Saúde. A emissão, portanto, do atestado, com todas as modificações que se fizerem necessárias periodicamente, com as revisões, enfim, que se fizerem necessárias, são de competência do Ministério da Saúde. Inclusive, o Ministério da Saúde emite o documento e distribui para os estados, para as secretarias de saúde, que são em nível estadual, o órgão responsável pela distribuição e pelo controle, pelo recebimento das informações dos atestados preenchidos, que voltam para o Ministério da Saúde para consolidação em nível nacional. Onde é que os médicos podem encontrar o atestado de óbito? Os médicos podem encontrar os atestados de óbito ou em cartório, ou particularmente no órgão estadual ou municipal responsável pela chamada elaboração das estatísticas de mortalidade. Geralmente é um serviço de estatística e epidemiologia, o serviço de demografia sanitária. Atualmente, com a implantação do SUS, a descentralização, os municípios passaram também a gerenciar essa questão do atestado de óbito. Então, os médicos têm facilidade de encontrar numa cidade do interior, procurando em hospitais, os que passam o controle direito ou em cartório. Quem é o responsável pelo preenchimento do atestado de óbito? Sempre o médico. Sempre o médico. E é isso que, às vezes, O gera... médico individualmente, nunca o hospital. O hospital, veja bem, claro que o hospital também é responsável. Se falece uma pessoa no hospital, pode ser que naquele momento o médico que cuide naquele caso não esteja presente. Pode estar até ausente de uma viagem, eles estavam doentes e ele saiu. Daí o hospital se responsabiliza e é o médico plantonista, ou é o diretor clínico, ou o superintendente médico. E após o médico ter assinado o atestado de óbito, o que acontece com esse documento? A legislação brasileira determina que, aqui eu gostaria de acrescentar uma coisinha que o professor falou, no sentido de que, talvez não tenha ficado claro, que é o médico como pessoa física o responsável. É isso que eu queria estabelecer, como o hospital, física. Pessoa jurídica, Claro. ou entidade Veja, de direito privado. o preenchimento do documento é sempre de competência do médico. Seja ele o médico que estava tratando da pessoa, o médico legista, ou o médico do serviço de verificação de óbito, assim, no decorrer da exposição, isso vai ficar mais claro, talvez. Mas, de qualquer forma, como pessoa física responsável por gerar o documento, é sempre o médico. Porque ele assina o... Exato. Claro. Exato. Porque ele é que tem conhecimento... Consequentemente, a responsabilidade causas, individual é dele, pela causa-morte, por exemplo. Das causas que acabaram levando o paciente à morte, não é? Bom, em seguida, o documento é fornecido para a família. A família deve se dirigir ao cartório do registro civil para o devido e competente registro daquela morte. Do cartório do registro civil se originam duas vertentes. A primeira vertente é a vertente jurídica. Digamos que o cartório faz o registro daquele óbito no livro correspondente e emite um documento que este sim é que tem valor jurídico para todos os atos da vida, vamos dizer, jurídica daquela família, neste momento já sem aquela pessoa que morreu, no sentido de seguro de vida, de recebimento de pensão, para qualquer ato em que seja necessária a comprovação de que aquela pessoa já morreu. Agora, isso quer dizer que o atestado de óbito em si, ele não tem valor jurídico? O atestado de óbito é um documento para que o registro seja feito. O que tem valor jurídico para todos os atos da vida civil, digamos assim, passa a ser a certidão daquele óbito, do registro daquele óbito. Essa é uma vertente. A outra vertente é a vertente que nós chamamos de médico-estatística, que é, na realidade, o resultado daquele registro do ponto de vista das estatísticas de saúde. Então, esses documentos são encaminhados para o órgão responsável pelas estatísticas de saúde, seja em nível municipal, e cada vez mais em nível municipal, exatamente por esse motivo. Que órgãos são esses, hein? Em geral, secretarias de saúde. Em geral, secretarias de saúde. Em nível municipal ou em nível estadual, que podem trabalhar suas próprias estatísticas de mortalidade ou remetê-las
remeter esses documentos a um nível mais, digamos, de maior complexidade, tipo secretarias estaduais de saúde, e em seguida Ministério da Saúde, para consolidação das estatísticas em nível nacional. E essa era a minha pergunta seguinte: para que serve o atestado de óbito do ponto de vista da saúde? Bom, do ponto de vista legal, nós já vimos. Do ponto de vista de saúde, o atestado de óbito é o documento talvez mais antigo, as informações contidas no atestado de óbito constituem a informação mais utilizada para o que nós chamamos de mensurar, medir a saúde da população. Veja bem, vamos fazer aqui uma analogia. O médico, no seu ato clínico de qualquer especialidade, ele examina um doente, e aí ele faz um diagnóstico. E existe a necessidade, do ponto de vista de saúde da população, de conhecer os diagnósticos de saúde da população. E isto é dado, entre outras coisas, mas principalmente pelas causas de morte. Então, nós sabemos qual é a saúde, ou a falta de saúde, no caso da população, apontando as doenças mais comuns, mais frequentes. E do ponto de vista epidemiológico, de saúde pública, nós monitorizamos o que está acontecendo com as doenças. Veja, um exemplo atual, muito atual. Entre as doenças mais comuns, a principal causa de morte em todo o mundo, quer mesmo nos países subdesenvolvidos, é chamadas doenças cardiovasculares, entre as quais se destaca a doença aterosclerótica. Né? Então, se nós olharmos, vamos chamar de uma série histórica, as causas de morte, nós vemos que nas primeiras décadas desse século começou a aumentar essa mortalidade por essas causas, assumindo um papel preponderante, como ainda hoje é, na mortalidade. E esse é um dado estatístico importante, né? Para se compreender o mundo moderno, estreias do mundo. Mas essas doenças, além de mostrar isso, permite verificar qual o sexo, qual a idade, qual é a localidade, quais os pontos e até hábitos. Né? A gente sabe que uma determinada população tem determinados hábitos, isso se associa. Então, isso permitiu verificar, conhecer os chamados fatores de risco da doença aterosclerótica. E se começou, então, que era através de terapêutica, e particularmente educando a população, por exemplo, quanto a certos alimentos, não comer gordurosos, não fumar, porque as estatísticas de mortalidade permitiram também verificar a existência de uma associação de hábito de fumar com certas doenças, não só câncer do pulmão, mas também a aterosclerose coronária. E hoje, as estatísticas de mortalidade também estão avaliando se toda essa programação, se toda essa campanha, todo esse papel de educação da população está surtindo efeito. E realmente já começou há 2 décadas e meia, 3 décadas, a haver um declínio nessa mortalidade, que se iniciou nos Estados Unidos e em alguns países europeus, e hoje em algumas áreas do Brasil, como no estado de São Paulo também, esta mortalidade está declinando. E a população está adotando medidas, né, através da educação, às vezes individual ou coletiva, adotando medidas que façam com que então, essa doença diminua como causa de morte. Então, veja bem, isso é um uso simples, exemplo simples, tem outros que a gente poderia ser citado. A gente poderia citar o caso, por exemplo, da mortalidade infantil, né? Exatamente. Exatamente. E de doenças infecto-contagiosas como AIDS, para você identificar o nível de periculosidade disso, de contágio. Aí nós temos 2 coisas. Em primeiro lugar, no caso de algumas doenças infecciosas, existe chamada notificação. Só que as doenças, à medida que vão existindo, o médico tem a obrigação, também não cumpre sempre, de notificar. E juntando a notificação com a morte por aquelas causas, nós medimos o que se chama gravidade ou letalidade da doença. Que causas o médico deve declarar no atestado de óbito? Olha, o médico também em 1950, quando a Organização Mundial de Saúde apresentou aos países um modelo para ser adotado internacionalmente, também definiu qual é a causa que deve ser colocada nesse estado. Cada país adotava uma. Até o nome desta causa variava de país para país, a chamada causa-morte. E o nome correto é causa básica da morte. E o médico deve declarar isso de uma maneira correta, no atestado médico, né, que tem uma parte 1, os médicos conhecem, a parte 1 romana, a parte 2,
com 3, atualmente 4 linhas na parte 1, e declarar sempre essa chamada causa básica, que é aquela doença que inicia uma sucessão de eventos que termina com a morte, sempre deve declarar na última linha da parte 1. Então, veja, não é de qualquer maneira que o médico preenche. Ele declara de uma maneira correta. Poderia dar um exemplo assim de causas comuns? Vamos ver uma causa bastante comum. Uma causa, já que falou em mortalidade infantil, vamos falar numa causa de mortes infantis, morte infantil de criança menor de 1 ano, ainda, infelizmente, bastante comum entre nós, não tanto quanto era alguns anos atrás, que é a chamada gastroenterite, as diarreias. Então, uma criança com uma gastroenterite, ela tem um vômito, ela aspira esse vômito, evolui com uma bronquipneumonia e morre. A causa básica, que deve ser em último lugar, é a gastroenterite, que leva, na segunda linha, ele colocaria uma aspiração de vômito, e na linha, a primeira linha, ou a linha A, que a causa terminal é bronquipneumonia. E os médicos preenchem ou informam corretamente a causa de morte no atestado de óbito? Não como deveria. Por falta de informação? Em primeiro lugar, por falta de interesse. Mas talvez a maior causa seja que realmente não foram ensinados. A escola médica, infelizmente, não dá a devida atenção a ensinar os estudantes a isso. Não dá a devida atenção à importância disso. Não dá nem a devida importância jurídica, no planejamento da causa. Não sabe quais as consequências que podem ocorrer ao médico, para o médico. E realmente, veja, às vezes ele aprende um pouco, mas para aquilo não serve para nada para ele. Então, por isso que ele tem um pouco de desinteresse, certo? Mas é principalmente a falta de aprendizado. Bem, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso programa que discute hoje as implicações legais e funcionais do atestado de óbito. Até já. Programa Bioética, Ciência e Cidadania, discutindo hoje as implicações legais e funcionais do atestado de óbito. E os nossos convidados são o professor Rui Laurenti e a professora Maria Helena Prado de Melo Jorge, ambos da Faculdade de Saúde da Universidade de São Paulo. E eu pergunto agora aos nossos convidados se em casos de morte por causas não naturais, né, mortes violentas, né, por assassinatos, por acidentes de trânsito, quem deve fornecer o atestado de óbito? A própria lei determina que em caso de mortes não naturais, então é preciso que fique claro que as mortes podem ocorrer em consequência de uma doença, são casos de mortes naturais, ou em consequência de acidentes ou violências, qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de violência, que a Organização Mundial de Saúde enfeixa sob o nome de causas externas. Nestes casos, a própria lei brasileira determina, e de outros países também, determina que a declaração de óbito, o documento, deve ser fornecido por perito legista após uma necrópsia. É o caso que nós conhecemos dos institutos de medicina legal, então, onde devem, então, ser encaminhados os corpos de pessoas falecidas nessas condições para que seja feita a necrópsia. Caso, por exemplo, acidentes de trânsito, principalmente, ou assassinatos, qualquer tipo de acidente de trânsito, quedas, acidentes do trabalho, ou qualquer morte em que haja suspeita de uma causa não natural. Os corpos devem, então, ser encaminhados ao Instituto Médico Legal para que sejam submetidos à necrópsia. Nesse caso, eu acho que é importante, algumas considerações são importantes. Acho que a primeira delas é dizer a seguinte, que não importa o tempo decorrido entre o evento, acidente ou violência e a morte, desde que a juízo do médico haja um nexo de causalidade entre a morte e aquele acidente, ou seja,
que o médico considere que a morte sobreveio em consequência àquela causa externa, o corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. O que pode ocorrer é que na localidade não haja um Instituto Médico Legal, não haja um serviço de medicina legal. Nesses casos, então, o que se faz é ou se encaminha o corpo para uma localidade próxima, porque do ponto de vista de distribuição dos postos de Instituto Médico Legal, existe uma regionalização. A própria Secretaria de Segurança Pública, as estaduais, que coordenam esses institutos de medicina legal, fazem uma regionalização desses serviços. Se não houver possibilidade, então, de encaminhar o corpo para uma localidade onde haja um posto, ou da presença de um legista desse posto, na localidade onde aconteceu a morte, o que pode ocorrer é que o juiz desta localidade ou o delegado designem um médico não legista, um médico da localidade. Um médico que pode ser um obstetra, que pode ser um pediatra, que pode ser, às vezes, o único médico da localidade, seria então um clínico, para, nesse caso específico, funcionar como perito legista. O que é que ele vai fazer, então? Ele, evidentemente, não poderá fazer uma necrópsia, porque lhe falta habilidade, habilitação para aquilo, e lhe falta infraestrutura para estabelecer essa necrópsia. O que vai acontecer, então, é que ele faz o que se chama de necrópsia sumária, ou seja, um exame externo do corpo para verificar que tipo de lesão ele macroscopicamente está enxergando, né? Externamente está enxergando. Bom, o que ele deve anotar no atestado? Ele deve anotar as lesões que ele está constatando e deve, perante o boletim de ocorrência policial, em geral, em qualquer localidade deste país, acompanha o corpo a necrópsia, ele deve mencionar, fazer menção ao tipo de acidente ou de violência, se for um acidente de trânsito, se for uma queda de andaime, se for um atropelamento por caminhão, se a pessoa caiu do caminhão, o menino caiu da laje, enfim, que tipo de acidente ocasionou aquela lesão que ocasionou a morte. E nos casos de nascidos mortos, quer dizer, crianças nascidas mortas, por exemplo, é preciso ainda assim preencher o atestado de óbito? Veja, eu acho que uma coisa que precisa ficar bem clara é o que nós entendemos por óbito, né? O documento se chama declaração de óbito. Para que se tenha um óbito, é necessário que se tenha um documento, um evento anterior, que é um nascimento com vida. Então, só pode vir a ser óbito quem já foi um nascido vivo. Então, este é, com certeza, um objeto de preenchimento de declaração de óbito. Entretanto, para os casos de nascidos mortos, como nós temos um cadáver, isso juridicamente é perfeitamente reconhecido, é necessário também preencher um documento. A lei brasileira não define o que seja nascido morto. Nós nos valemos, então, das definições internacionais da própria Organização Mundial de Saúde, que considera nascido morto uma perda fetal com gestação de 28 semanas ou mais de duração e peso do produto de 1000 gramas ou mais. Nós estamos recomendando enfaticamente, a recomendação é nossa da faculdade, é da própria Organização Mundial de Saúde, no sentido de que os produtos de gestação extraídos ou eliminados do corpo da mãe, com gestação de 20 ou mais semanas e peso do produto 500 gramas ou mais, sejam também objeto da declaração de óbito. É importante notar que, nesses casos, o preenchimento da primeira casela do atestado de óbito, se trata de um óbito que foi um nascido vivo ou um óbito fetal, deve sempre ser feita pelo médico, para distinguir exatamente um evento do outro. Eu gostaria de acrescentar, eu acho que é importante, porque isso tem levado os médicos a alguma confusão, e a gente tem sido sempre, muitas vezes, sido procurado por isso, é a questão do seguinte. Primeiro, nós estamos recomendando que realmente, nos casos de mortes fetais, produtos da concepção que são eliminados e extraídos do corpo da mãe, a partir de 500 gramas que sejam registrados. Bom, mas nós vamos chamar bastante atenção para os médicos, porque
pode nascer um produto de 500 gramas que apresente algum sinal de vida. E isso, por lei, é um nascido vivo. Não importa que esse sinal de vida tenha desaparecido 3 minutos depois do nascimento. Então, é um nascido vivo e daí ele morre, tem um atestado de óbito. Sabe, isso tem levado a muita confusão dos médicos e pode ter alguma repercussão do ponto de vista legal. E vamos aqui a uma outra situação inusitada, né? O caso, por exemplo, de peças anatômicas e partes de cadáver. Qual o procedimento a ser adotado? No caso, seria amputação, por exemplo, de algum membro, não é isso? Um braço, uma perna, por alguma motivação. A Marília tem trabalhado muito nisso, você pode dar uma... Há dúvidas, quer dizer, os médicos ficam na dúvida sobre o que fazer com uma perna, um braço amputado. Até, não é? Se não fosse trágico, seria cômico. Mas... nós, inclusive, estamos fazendo parte de um grupo de trabalho do próprio Ministério da Saúde, no sentido de determinar quais seriam as providências de um hospital com relação a que destino dá a essas peças, ou que destino dá enfim, membro amputado. Vamos supor que a família queira fazer um enterramento desse, vamos dizer, perdeu a perna, quer enterrar. É importante a gente deixar claro que se a família quiser este membro amputado, o hospital pode fornecer à família, só que, por favor, não com o documento atestado de óbito. Porque o atestado de óbito, como o próprio nome indica, é uma declaração ou um atestado de um óbito, de uma morte. E nesse caso, não obrigatoriamente, nós teremos uma morte. Não é? Então, qual deve ser o procedimento a ser adotado pelos médicos ou pelos hospitais? Vejam, se a família quiser enterrar, podem fornecer um laudo, uma descrição de que aquele membro foi amputado do paciente X, que está solicitando a remessa daquele membro para um enterramento, um sepultamento, enfim, mas nunca fornecer um atestado de óbito, porque nós não temos um óbito. Com relação à parte de cadáver, o problema deixa de ser da esfera da competência do médico e passa para a esfera policial, né? Existe, do ponto de vista de medicina legal, uma série de recomendações do que fazer especificamente com relação a isso, no sentido de tentar identificar, tentar juntar se aparecem partes de cadáver pouco a pouco e tentando juntar isso para facilitar a identificação da pessoa, tirar foto, tirar pedaço de roupa. Isso ocorre em casos de afogamento, geralmente, né, em que o corpo é localizado alguns dias depois. Mas aí você vai ter localizado o corpo inteiro, não é? Acidente de avião. O que nós estamos falando é de partes. Você encontra uma cabeça, encontra um tórax. É diferente de peças, não é? Outra questão que eu queria colocar é mortes ocorridas em hospitais e pronto-socorro. Quer dizer, depois de quanto tempo após a internação existe a obrigatoriedade de um hospital fornecer o atestado de óbito? Ele dando entrada o paciente dando entrada no hospital, sendo feito o registro, se morrer 1 minuto depois, é obrigação do médico fornecer o atestado de óbito. Aliás, isso também é outra questão que precisa chamar a atenção. Existe uma lenda nesse país que nós não sabemos como, mas que corre no país todo, que diz que o doente que entra no hospital e morre, se falecer antes de 24 horas, o hospital não dá atestado. É mesmo, mas não existe. Então é bom que aqui pelo programa, assim, ele entrou no hospital, morreu 1 minuto depois, a obrigação é do hospital censurado, quer dizer, do médico. Uma outra situação curiosa também que pode surgir, né, em situações como essa, se existir um só médico na localidade, quer dizer, numa cidade pequena, do interior, e este não tiver prestado assistência ao falecido, quem deve preencher o atestado de óbito? E quando não houver médico na localidade? Eu quero de novo fazer menção à própria lei brasileira, a Lei dos Registros Públicos, ao se referir ao problema da morte, do óbito, diz que é da competência do médico, se houver no lugar, fazer a declaração de óbito para aquela pessoa que morreu. Com isso, nós já estamos excluindo, se não houver médico, qual é a situação que se cria, né? Nesse caso, a própria lei determina 2 pessoas, em geral da família, que tenham presenciado ou verificado a morte, devem se dirigir ao cartório com os dados suficientes para fazer o registro daquela morte. Se houver um único médico no lugar,
e esse médico não tiver prestado assistência à pessoa que morreu, a coisa também é muito simples. Por quê? A lei diz o seguinte: se não houver médico, é o cartório que faz. Se houver médico, a competência é desse médico, certo? O que é que o médico deve fazer então? Ele não conhece a família, ele não conhece o morto, ele não sabe do que morreu. Mas ele deve, primordialmente, em primeiro lugar, ir verificar se ele tem um morto. Ou seja, ele não deve simplesmente abrir a sua gaveta, tirar o documento de declaração de óbito e preencher qual a identificação da pessoa, de que ele morreu, indagando isso da família. Constatar a existência do cadáver. Exatamente, ele precisa ir à casa, mesmo que seja longe, ir à casa, verificar, em primeiro lugar, se ele tem um morto. E fazer a primeira seleção possível. Estamos diante de uma causa natural ou de uma causa externa. É claro que haverá sempre aquela dúvida: será que a pessoa pode ter sido assassinada? E eu não tenho elementos para ver isso simplesmente com um exame externo. Isso é possível de acontecer. No entanto, a gente recomenda sempre que não se raciocine em termos de exceção. O que acontece é que, muito provavelmente, se não houver nenhuma lesão externa, e para isso ele precisa fazer um exame do cadáver. A questão da gratuidade, quer dizer, o atestado de óbito sempre foi gratuito no Brasil? Essa é uma questão um pouco difícil e eu acho que o próprio Conselho Federal, os conselhos regionais, têm que discutir a questão. Eu tenho o meu ponto de vista, que eu acho que é mais ou menos igual ao da Maria Helena, que eu acho que deve ser gratuito. Porém, alguns médicos defendem, e podemos até dar razão, que é um ato médico também. Né? No caso, como se fosse uma receita como médica. se fosse uma receita médica. Claro, uma receita é sempre depois de uma consulta. Mas alguns acham que deve ser cobrado. A Maria Helena tem discutido muito esse assunto. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Maria Helena, mas então, meu ponto de vista deve ser grave. Como é na prática hoje? Existem as duas maneiras. Existem. Fica a critério do médico? Eu acho que o Conselho tem se manifestado favoravelmente a ser gratuito. E acho que deve ser mesmo, né? Se ele estava prestando assistência à pessoa que morreu, isso faz parte da continuação do tratamento, né? O fornecimento do documento final. Mas o fato é que alguns médicos cobram. Cobram. E às vezes era cliente dele. E também não é proibido cobrar. Não tem nada especificado que seja proibido. Eu não sei se você teria mais alguma pergunta, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa no final. Não, eu darei ao final a palavra para chamar as considerações finais. Eu gostaria ainda de colocar para os senhores essa questão de fraudes envolvendo atestado de óbito. Quer dizer, em que situações, não é, isso ocorre mais frequentemente? Era isso que eu queria falar. Olha, às vezes isso ocorre fraude mesmo, no sentido de um médico, veja, algumas funerárias, agências funerárias, podem ocorrer costumam falsificar atestado de óbito. Com que não falsificar? Veja, às vezes eles nem sabem, mas que estão praticando um delito. Eles assinam um atestado em branco e deixam para a funerária. Então, isso que é uma coisa que eu acho... Atestado em branco. Obviamente, a funerária vai preencher da maneira que quiser, não é? Em vez de ser Joaquim José da Silva Xavier que morreu, ele foi o Antônio, né? E as funerárias usam esse tipo de... Veja bem, fraude. Cuidado, não é? Algumas. Algumas. Com que objetivo? Qual é o crime que está por trás? Olha, pode haver crime de ocultação, de mudança de cadáver, não é? Eu tenho interesse em dizer que foi o João que morreu, até foi outra família, e não Antônio. Certo? Mas pode ocultar o crime. Ou seja, uma pessoa pode ter sido isso assassinada não é assim, e vem com atestado de óbito com a outra causa da morte. Veja, infarto do miocárdio. Isso, deixa eu deixar bem claro. Falando assim, parece que ocorre com todas as funerárias. Não. O que ocorre muito frequente é os médicos deixarem, primeiro, atestados já assinados em branco, e que a funerária preenche para alguém que morreu de morte natural mesmo, certo? Ou, às vezes, ele não deixa. A funerária vem e diz, olha, tem um morto, precisa de atestado, o senhor assina, ele assina, e às vezes até preenche, criando uma causa que não existe.
Esse é o problema grave. Fornecimento do atestado a pessoas vivas, em que situações isso ocorre e com que objetivo? Olha, a gente tem ideia, veja, a gente tem conhecimento de alguns casos, claro que vai depois para a esfera policial, né? Já tivemos conhecimento de um caso em que o médico nem sabia, era uma pessoa internada, em que a pessoa que levou, o marido que levou uma senhora, e deu o nome. Essa mulher morreu. E o médico no hospital viu, tinha todos os dados, deu um atestado correto do ponto de preenchimento e deu o nome daquela que foi internada. Depois de um ano, ou mais de um ano, ficou sabendo que o nome que aquele pessoa tinha dado era da esposa legal, e legítima, e aquela era a companheira, tá certo? De modo que ele então dispôs de todos os seus bens, né? Porque a esposa tinha morrido, ele passou a vender tudo. Então veja, nesse caso o médico não agiu absolutamente, ele foi total desconhecimento, ele estava no hospital, aliás, um hospital de grande porte, qualidade. Mas isso pode ocorrer, tá certo? Um conluio do médico com o... Uma cumplicidade. Exatamente. E aí ele passa a ser parte do crime, né? Exatamente. Bem, eu tenho a impressão que deve haver fraudes também vinculados à questão de seguros de vida especialmente, né? No sentido de você forjar uma situação de morte natural, né? E também casos de pensões, né? Pensões concedidas a esposas, aí você pode também forjar uma situação de morte que efetivamente não existiu, e também para aposentadorias. A família não comunicou e continua recebendo. O médico aí não tem que... Aí a família que Exatamente. agiu mal. Mas os cartórios hoje já têm um relacionamento com a Previdência, no sentido de enviarem mensalmente ou periodicamente, enfim, uma relação de todos os registros de óbitos feitos em seus cartórios, né, nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, isso vai para a Previdência e deve haver uma possibilidade de fazer um link disso com as... Isso tipo, a faculdade distribui um livreto, é só solicitar, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Avenida Doutor Arnaldo, 715, um livreto com atestado de óbito, tá certo? E uma outra coisa, uma outra mensagem, não é só a questão do atestado de óbito falso, é atestado médico, atestado de saúde, atestado de doença, que os médicos frequentemente dão atestados, não é? Sem saber que estão incorrendo em uma falsidade ideológica. Então nós temos também um outro livreto chamado Atestado Médico Falso, que são atestados em geral, e um atestado de óbito, que ensina o médico como preencher quais são todas as questões relativas ao ponto de vista médico, jurídico, estatístico. E então eu deixaria isso aqui no programa e aqueles que desejarem solicitar a faculdade. Bem, eu agradeço a presença dos convidados. Felizmente o nosso tempo se encerrou. E termina aqui o nosso programa de hoje, que discutiu as implicações legais e funcionais do atestado de óbito. Nós voltamos no nosso próximo programa. Até lá!